Bem-vindos a esta exploração. Hoje, a gente vai fundo numa questão central da nossa experiência: consciência, identidade, o que é ser eu. E para isso, vamos usar como base um material bem interessante, o e-book Antes do Eu, Sou, A Jornada da Consciência Pura, do Elder Legg. Um tema fascinante, sem dúvida. Pois é, e o ponto principal desse book é uma distinção que, talvez a gente não pare para pensar todo dia. A diferença entre sentir o mundo direto, sabe? De forma crua. A experiência imediata. Isso. E a história que a nossa mente conta sobre essa experiência. Aquilo que a gente costuma chamar de ego. Certo. Então, nossa missão aqui é investigar essas ideias, o que seria essa tal consciência pura que o autor fala, como a ideia de ego se encaixa nisso tudo. E as implicações práticas, imagino. Exato. E como algumas práticas que o livro sugere serem simples, de atenção plena, podem talvez nos ajudar a perceber melhor essa dinâmica toda. Faz sentido. Para começar, o e-book usa uma cena bem do dia a dia, que achei ótima como gancho. O autor descreve ele sentindo o vento no rosto. Ah, sim. Uma sensação comum. Isso. Num primeiro momento, tem só a sensação física, né? O toque do ar, o barulho, algo que, só acontece. A pura percepção. Mas aí, quase na mesma hora, a mente já entra. Quem tá sentindo isso? Sou eu, Elder. A identificação. Exatamente. E é essa passagem mínima da sensação pura pro eu sinto que o livro convida a gente a olhar mais de perto. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Então, o primeiro conceito que o e-book traz é a experiência pura. Pode ser uma meio abstrato, né? Mas a descrição é até que direta. Como ele define? São as sensações, as percepções, o que a gente vê, ouve, os sentimentos, tudo aquilo que acontece antes da gente colocar um rótulo mental. Antes de dizer isso é bom, isso é ruim, sou eu sentindo isso. Pegando o exemplo do vento de novo, a sensação na pele, a temperatura, isso simplesmente existe antes mesmo do pensamento. Eu estou sentindo o vento aparecer e tomar conta. É apresentado como algo direto. Sim, e a implicação disso, como o texto parece sugerir, é que talvez a nossa percepção mais básica da realidade seja, na origem, não dualista. Não dualista, como assim? Quer dizer, nesse nível primário da experiência pura, ainda não existiria essa divisão tão clara entre quem sente, o sujeito, e o que é sentido, o objeto no caso. Ah, entendi. Aquela separação eu aqui dentro e o mundo lá fora. Exatamente. Essa separação seria uma construção que a mente faz depois. Uma forma de organizar tudo, de interpretar. A experiência pura seria a realidade se apresentando de um jeito mais integrado, talvez, antes dessa camada de interpretação pessoal. Faz sentido pensar nessa camada de interpretação. E é aí que entra a outra parte da história, o ego, como o e-book descreve. Certo, o famoso ego. E a abordagem aqui é interessante, porque não trata o ego como uma coisa física, sabe? Algo que você possa apontar. Não como uma entidade. Isso. É descrito mais como um processo, algo que está sempre acontecendo, uma construção da mente, uma identidade que a gente vai tecendo com pensamentos, memórias, eu sou aquele que fez tal coisa. A nossa história. Desejos, medos e o ponto-chave, a identificação. Tem uma frase no material que resume bem. O ego é pensamento que se identifica como eu. Essa frase é forte. Não é só o pensamento em si. Não, é o ato de acreditar que você é aquele pensamento, aquela emoção, aquela história. E o que é fascinante é como o texto coloca a função desse ego. Ele não é visto como um vilão, algo a ser combatido. Não, né? Pelo contrário, é apresentado como uma ferramenta, talvez um mecanismo psicológico mesmo, que evoluiu com funções importantes, ajuda a gente a sobreviver, a navegar no mundo social, a criar um senso de continuidade à nossa narrativa pessoal. Tipo um personagem que a gente interpreta. Exato. O ponto central que o livro levanta não é a existência do ego em si, mas a nossa tendência de
de se fundir com ele, sabe? De acreditar que essa construção mental é tudo que a gente é. A identificação total. Isso. E é essa identificação excessiva, essa crença de ser o personagem o tempo todo que o autor sugere que pode gerar sofrimento, ansiedade, reatividade. Ah, faz sentido. O texto até propõe observar isso acontecendo. Como a mente pega a experiência direta, tipo sentir o vento, e quase que instantaneamente transforma numa historinha pessoal. Ah, que vento bom, lembra a praia. Ou, nossa, odeio o vento, estraga meu cabelo. Vira tudo sobre o eu, né? Exatamente. A experiência vira só um gatilho para a história do eu. Essa ideia da história do eu é forte mesmo. E me lembrou daquela reflexão que o livro traz logo no início. Quando penso eu quero ou eu sinto, estou me identificando com o pensamento ou apenas observando a experiência? Isso. É um convite sutil, né? Para a gente notar a diferença entre o fenômeno ou pensamento eu quero aparecendo e a identificação sou eu, essa vontade, essa necessidade. O e-book sugere que só de notar essa diferença já é um primeiro passo para entender essa dinâmica toda entre ego e consciência. E falando em consciência, além da experiência pura e do ego, o texto fala de um terceiro elemento, que ele chama de alma ou, talvez de uma forma mais neutra, consciência. Certo. E como ele descreve isso? Não parece ser uma alma no sentido religioso tradicional, sabe? É mais como a própria presença fundamental que testemunha tudo. A testemunha. É. Aquele aspecto nosso que percebe a sensação do vento, que percebe o pensamento eu sinto vento, que nota a emoção que surge, seria algo que já existe antes da gente construir o ego e que continua ali, independentemente dele. Como se fosse o pano de fundo. Isso, o pano de fundo silencioso onde toda essa peça da mente e dos sentidos acontece. Essa ideia se conecta de um jeito bem interessante com a interpretação que o livro dá para aquela frase conhecida. Eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. Ah, sim. Como ele interpreta isso? No contexto dessa filosofia do e-book, o eu sou não seria sobre uma identidade pessoal específica, um ego, sabe? Não é o eu fulano que é o caminho. Diferente. A sugestão é mais radical, talvez. É que a própria experiência de ser, a consciência presente a cada instante, antes de ser rotulada como minha. Essa presença é o caminho, é a verdade que a gente pode acessar direto, é a própria vida pulsando. Nossa, é uma inversão total. É. Não é o eu construído que acha o caminho, mas reconhecer o ser fundamental que já é o caminho. Essa ideia de uma consciência que vem antes do eu que a gente conhece. E isso leva direto para outro conceito-chave do e-book, né? A não dualidade. Exatamente. A explicação que ele dá é que essa nossa percepção normal de mundo, sabe, com essa separação bem clara, eu, o observador aqui dentro, e a coisa observada lá fora. E sujeito e objeto. Isso. Que essa separação toda é vista como uma construção do ego, uma consequência daquela identificação que a gente falou. E que a experiência pura, na sua essência, seria não dual. Não teria essa divisão fundamental. O observador e o observado seriam só aspectos da mesma coisa, do mesmo campo de consciência. É uma ideia profunda. E por que essa noção de não dualidade seria importante para quem está lendo o e-book? Qual é a relevância prática? Boa pergunta. A promessa implícita parece ser a de uma certa liberdade. Liberdade das limitações que essa identificação constante com a história do eu impõe. Liberdade de quê, exatamente? Se a gente pensar no quadro geral, a proposta do livro parece ser que, ao reconhecer essa consciência mais fundamental, essa presença que simplesmente é, a gente pode começar a perceber a vida de um jeito mais direto. Mais direto. Menos filtrado pelas lentes dos nossos medos, desejos, julgamentos, todas essas histórias pessoais que formam um ego. Seria como experimentar o mundo com menos ruído mental, talvez. Uma percepção mais clara. Menos ruído mental, gostei da imagem. Mas tá, como a gente sai da teoria e começa a cultivar isso na prática? Ah, sim, a parte prática. O e-book parece pensar nisso, porque ele oferece exercícios. Exercícios de meditação, de presença. Certo. Por exemplo, o exercício 1 que ele descreve parece bem simples. É tipo, sentar confortável, talvez fechar os olhos, respirar e só.
Notar. Notar o quê? Notar as sensações no corpo, os sons em volta, os pensamentos que vêm e vão. A instrução-chave parece ser observar tudo isso sem se apropriar, sem colar a etiqueta meu ou eu. Ah, entendi. A sutileza. Não eu sinto uma tensão no ombro, mas só há uma sensação de tensão no ombro. Não o meu pensamento sobre o trabalho, mas um pensamento sobre o trabalho está passando. É sutil, mas muda a perspectiva, né? Parece que a ideia é deslocar o nosso centro de gravidade da identificação para a observação. Exato. A sutileza é o ponto. E o objetivo dessas práticas, como o texto deixa claro, não é travar uma guerra para eliminar o ego. A gente já viu que ele é descrito como uma ferramenta, né? Sim, último até. O foco é outro. É diminuir a identificação automática. Aquela que a gente faz sem nem perceber. É aprender a ver pensamentos, emoções, sensações como fenômenos que surgem e somem na consciência. Como o livro fala das nuvens no céu. Isso. A metáfora clássica, as nuvens, pensamentos, emoções, aparecem, ficam um tempo, mudam de forma e vão embora. O céu, a consciência, continua ali, espaçoso. A prática seria cultivar essa sensação de ser o céu, e não a nuvem que passa. Entendi, faz sentido. E o exercício 2, que fala de usar frases mantra, tipo eu sou experiência pura, sou presença sem rótulo. Como elas entram nisso? Parece que funcionam como âncora, sabe? Para ajudar a trazer a atenção de volta para essa consciência que observa. Âncoras. Essas frases, ou outras que ele cita como o ego é pensamento que se identifica como eu, ou mesmo a releitura de eu sou é o caminho, elas servem como ferramentas para gentilmente trazer a atenção de volta quando a mente divaga. Quando a gente se perde na história de novo. Exato, quando a gente se enrosca de novo na identificação. Não são afirmações para convencer a cabeça, mas lembretes para voltar para a qualidade da presença, para a experiência direta do agora, em vez de ficar preso na narrativa do ego. Ah, tá. A repetição silenciosa, enquanto a gente mantém a atenção no corpo ou na respiração, ajuda a firmar a consciência nesse lugar de observação. E aquele resumo que o livro propõe no final? Antes do eu, sou. Experimento sem rótulos, consciência se manifesta, tudo é experiência. Parece que amarra tudo isso, né? Sem dúvida. Ele pega a ideia central, a consciência vindo primeiro, antes do eu sou, a forma de se relacionar com a vida, experimento sem rótulos, e o reconhecimento da natureza do que a gente percebe. Consciência se manifesta, tudo é experiência. E a simplicidade da meditação que ele sugere reforça isso. Com certeza, não é sobre fazer algo complicado, lutar com a mente ou atingir um estado super especial. É mais sobre ser, a cada momento, a própria experiência que está acontecendo, sem essa necessidade constante de construir e defender uma identidade fixa em volta dela. Uhum. E isso, claro, levanta uma questão importante que o autor parece querer deixar para o leitor pensar. Como é que essa desidentificação gradual, esse afrouxar da crença, eu sou meus pensamentos, minhas emoções, minha história, Sim. como isso poderia levar, na prática, a mais clareza e mais liberdade no dia a dia? A sugestão é que a gente não precisa criar a consciência pura. Ela já está aqui, só está meio Obscurecida. obscurecida pela identificação com o ego. A prática seria como limpar essa névoa. Então, se a gente fosse resumir a jornada que o Antes do Eu Sou propõe, poderíamos dizer que começa com a observação da nossa experiência direta, a tal experiência pura, Isso. mostra como a mente constrói o ego, se identificando com pensamentos e histórias, apresenta a consciência ou alma como a base que percebe tudo isso. O pano de fundo. E sugere que, com práticas de atenção, de não identificação, a gente pode começar a perceber essa dinâmica e viver mais a partir dessa consciência fundamental, menos refém da história do eu. Exato. Para quem busca autoconhecimento, parece um mapa interessante para explorar o mundo interno de um jeito diferente, focando menos no conteúdo da mente. E mais na própria consciência que percebe o conteúdo. Exatamente. E a conclusão do material reforça isso. A jornada não é sobre aperfeiçoar o ego, sabe? Construir um super-eu. Não é sobre melhorar o personagem. Não. É mais sobre um reconhecimento, um deslocamento de onde a gente coloca a nossa identidade.
Reconhecer a consciência que já está aqui, sempre presente, por baixo das camadas todas de condicionamento, de rótulo, de identificação. E a liberdade viria daí. A liberdade que o autor sugere parece vir desse reconhecimento. Viver sem se agarrar tanto aos rótulos, percebendo o eu pensado como algo que passa, tipo uma onda no oceano da consciência. O mantra final realmente resume bem essa filosofia prática. Antes do eu sou. Experimento sem rótulos. Consciência se manifesta. Tudo é experiência. É quase um convite para descansar nessa percepção mais aberta, né? Sim, um convite. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar, bem inspirada nisso tudo que a gente conversou do e-book. Manda. Se uma parte grande dessa nossa sensação de ser alguém, sabe? De ser esse eu com uma história, com características fixas, se isso é, como o texto sugere, uma construção da mente, uma narrativa que está sempre sendo atualizada, onde você quer chegar, como seria a nossa interação com o mundo, com as outras pessoas, com os desafios do dia a dia, se a gente operasse mais vezes a partir dessa consciência pura, dessa experiência direta sem rótulos, que o livro descreve. Interessante. Em vez de reagir sempre a partir da história do ego, isso me ameaça, isso me valida, isso confirma quem eu sou, o que aconteceria se a gente partisse mais vezes dessa presença silenciosa, que só observa? Que qualidades poderiam surgir daí, você diz? Que nuances, que qualidades diferentes, talvez, mais espaço interno, mais calma, quem sabe até mais empatia, poderiam aparecer na nossa percepção da realidade se a gente experimentasse, mesmo que só por uns momentos, essa perspectiva do ser que existe antes do eu. Será que esse eu, esse observador que a gente sente, que está no comando aqui dentro, pilotando as experiências? Sim, o piloto. Isso! Será que ele existe mesmo? Ou é, sei lá, só uma personagem criada pela nossa própria mente? Uma construção, né? Pois é. Nossa proposta hoje é investigar a fundo essa possibilidade. Essa ideia que pode soar meio radical até. E se a separação que a gente sente entre quem observa e o que é observado for, na verdade, uma ilusão? E se nunca existiu essa divisão? O material que a gente analisou lança a pergunta logo de cara. Quem exatamente está vendo agora, neste momento? Certo. Existe mesmo uma entidade separada por trás da visão? Ou é só o ato de ver acontecendo, sozinho? É quase como perguntar se o espelho existe separado do reflexo, sabe? Exato. É uma ótima analogia. A questão central que a gente vai explorar é justamente essa sensação, quase universal, né? De um eu fixo, um sujeito ali no centro da experiência. Sim, sempre presente. Isso. Mas será que isso é a realidade fundamental? Ou será que é, como sugere essa linha, construção mental? Talvez um hábito do pensamento. Hábito. E o que é fascinante, e talvez um pouco desconcertante, eu diria, é como essa pergunta mexe com a base da nossa percepção. Desafia o tal do senso comum de como a gente vive cada segundo, né? Totalmente, porque a gente vive falando, eu estou vendo isso, eu estou sentindo aquilo, é automático, né? Sai sem pensar. Sim, completamente. Mas essa análise que a gente recebeu sugere que esse eu talvez não seja tão sólido assim. Como é que essa ideia se sustenta como algo que parece tão óbvio, o eu, pode ser questionado desse jeito? Então, a perspectiva apresentada, né, argumenta que o observador, esse eu que sente, ele não pré-existe à experiência. Ele não está lá paradinho, esperando para sentir. Não. Não, ele surge depois, como um pensamento que nomeia e, se apropria do que já está acontecendo. Pensa na sensação do vento no rosto. Ok. Ela acontece. É um fato sensorial, direto. Só um instante depois, talvez, é que surge o pensamento. Eu estou sentindo o vento. É ali, nesse momento, que o pensamento cria a dualidade. A separação. Exato. A separação mental entre um observador, que seria o eu, e o observado, o vento sentido. Antes desse pensamento específico, tinha só, a sensação do vento acontecendo. Pura e simples. Deixa eu ver se eu peguei.
É como naquele exemplo do material sobre caminhar na rua, né? Os sons dos carros, o vento, as imagens. Tudo isso está simplesmente acontecendo, sendo percebido. Direto. Isso, tá lá. E a separação só começa quando a mente entra com a narração. Sou eu que estou caminhando, sou eu que ouço esse barulho chato. Então, o observador seria quase como um rótulo, que o pensamento cola na experiência depois que ela já aconteceu. Precisamente. Um rótulo, uma etiqueta, o pensamento, pela natureza dele, ele fragmenta, né? Ele cria categorias, nomes e estabelece essa posição central, esse ponto de referência, o eu. O centro do universo pessoal. É. A partir do qual o resto do mundo é percebido, julgado. Mas a experiência direta, antes dessa rotulagem toda, ela é una, indivisível. Se não tem a intervenção do pensamento que diz eu, não tem essa figura centralizada. Entendi. O corpo sente, os olhos veem, os ouvidos escutam. É um fluxo contínuo de percepção, sabe? Uma consciência em movimento, sem um proprietário fixo ali reclamando posse. O eu surge como essa etiqueta posterior, um resumo conveniente talvez, mas ilusório. Nossa, e aqui as coisas começam a ficar realmente intrigantes. Porque o material aponta que esse eu construído, esse personagem mental, é justamente ele quem sofre, quem tem medo, quem se compara, quem se sente ofendido. Sim, o portador do sofrimento psicológico. Isso, no exemplo de lavar a louça. Se não tem a narrativa mental, que droga, sempre sobra pra mim, odeio fazer isso, existe só o ato de lavar. A sensação da água, o movimento. Pode até não ser divertido, claro, mas é mais leve. É mais neutro, talvez. Exato. Quando o eu reaparece com a sua história, com seus julgamentos, ressentimentos, aí sim surge a tensão. O peso psicológico. Exatamente. E a implicação disso é enorme, né? Se o observador é, em grande parte, um reflexo condicionado da mente, uma construção sustentada por pensamentos, memórias repetidas, então talvez a dor física ou a dificuldade do momento não precisem se solidificar em sofrimento psicológico que dura, que se arrasta. Faz sentido. Sem esse centro fixo que personaliza tudo, isso está acontecendo comigo, porque sempre eu, a experiência pode ser só o que ela é. Um evento no fluxo da vida. A vida se experimentando. Isso, através deste corpo-mente, sem precisar de um nome, de um dono, de uma história pessoal para carregar o fardo. Sabe? A própria clareza de perceber essa dinâmica já começa a dissolver esse falso centro. Certo. Essa ideia do observador como uma construção, ela leva naturalmente para outra questão que o material levanta, e que também parece bem desafiadora. A possibilidade da experiência sem um experimentador. O texto pergunta, por exemplo, a tristeza precisa de um alguém triste para existir como sensação? Ou a sensação existe por si só e o alguém triste é uma camada que vem depois? E isso parece contraintuitivo pra caramba. Parece mesmo, né? Porque a gente está profundamente condicionado a acreditar que toda experiência tem um sujeito. Tem que ter alguém ali sentindo. Claro. Mas a proposta aqui é investigar. Será que a experiência em si, a sensação física, o estado emocional, a percepção sensorial, não existe primeiro, de forma autônoma? Como assim autônoma? Quer dizer, existindo por si só. E o experimentador, seja ele o angustiado, o culpado, o feliz, seria adicionado depois, pelo pensamento, que cria uma narrativa e um protagonista para essa sensação. Dá um exemplo. Pega um aperto no peito. É uma sensação física, direta. O pensamento rapidinho captura isso e transforma em eu estou angustiado. Cria uma identidade fundida com a sensação. Mas o que existe de fato, concretamente, naquele instante, é a sensação da angústia. Não necessariamente uma entidade separada chamada eu que possui essa angústia. Ah, tá. Talvez seja mais fácil perceber isso com sensações que a gente considera mais neutras. Tipo sentir frio. A gente diz, tô com frio.
mas geralmente não se identifica profundamente com isso. Não diz eu sou o frio. Exato. Boa observação. Mas com emoções mais carregadas, tipo culpa, medo ou até um orgulho muito grande, aí a mente parece correr para criar essa identidade. Esse personagem que é culpado, é medroso, é orgulhoso. A gente se funde com a história que a mente conta sobre a sensação. Sim, é isso mesmo. E é justamente essa colagem, essa fusão entre a sensação e a identidade criada pelo pensamento que parece gerar e sustentar o sofrimento psicológico. A mente parece ter dificuldade em aceitar que a tristeza, por exemplo, possa simplesmente existir, como uma energia passageira no corpo-mente. Ela precisa de um dono. Precisa. Precisa transformar numa história pessoal, geralmente com o protagonista, o eu, que se sente vítima, inadequado ou permanentemente ferido. Se a gente conseguisse olhar para a experiência crua, para a sensação em si, antes que o pensamento a sequestrasse e construísse a narrativa do eu, O que a gente veria? talvez a gente pudesse ver que há só o medo presente naquele instante, não um portador permanente do medo. Só a raiva, como uma energia que surge e passa, não alguém que é raivoso por natureza. A identidade surge como um eco, sabe? Depois que a sensação já está lá. O exemplo de tropeçar e cair que o material traz ilustra bem isso, né? A dor física no joelho acontece, é imediata. Pum. Sim, real. Mas aí a mente pode entrar rapidinho com, nossa, como eu sou desastrada, transformando uma dor física que vai passar num julgamento sobre a identidade, num problema de ser. Perfeito. Ou a tristeza que surge depois de uma perda vira eu sou uma pessoa deprimida. Fixa um estado temporário numa identidade que parece permanente. Isso deve criar um peso enorme. Exatamente. E o ponto crucial aqui, segundo essa visão, não é o sentir em si. Sentir faz parte da vida, né? O nó problemático seria o apego a essa ideia de um alguém fixo que está sentindo e a resistência a essa sensação. A briga com o que se sente, Isso. A experiência direta, o sentir puro, é sempre no agora, sempre fresco, mesmo que seja desagradável. É a resistência desse eu construído, o drama que a mente cria, isso não devia estar acontecendo comigo, isso é insuportável, isso nunca vai passar. É isso que causa o peso, a contração, o sofrimento que perdura. Se não tem esse eu centralizado, resistindo, julgando, se projetando no futuro, o que sobra? Talvez só um movimento da própria experiência, a energia da sensação se movendo, que talvez o próprio organismo saiba como processar e liberar, se não for interrompido pela narrativa mental. a experiência pode ser intensa, mas o sofrimento viria da interpretação. Da interpretação e da identificação. É isso que parece machucar ao longo prazo. Então tá claro que o pensamento tem um papel central nisso tudo. O material que a gente analisou enfatiza bastante isso. Diz que a identidade, esse eu que a gente defende tanto, não nasce pronto. Ele seria formado e reforçado continuamente pelo pensamento, né? Que dá nome, sentido e uma sensação de continuidade às nossas experiências fragmentadas. É por aí. Correto. Como mencionado na fonte, descrevia o pensamento como, essencialmente, memória em movimento. Uma resposta condicionada baseada no passado. É esse fluxo de memória, de condicionamento, que cria e sustenta a sensação de que existe um centro psicológico permanente dentro de nós. A gente aprende a fazer isso. Exato. Desde criança, a gente é ensinado a se identificar com os pensamentos e sentimentos que passam pela mente. A ver o mundo a partir dessa ideia de um centro que pensa, sente e, idealmente, controla tudo. Se um pensamento recorrente diz, você é insegura, a gente acaba acreditando nisso como uma verdade sobre o nosso ser. Vira a nossa identidade. Vira. Mas a fonte nos convida a dar um passo atrás e questionar. De onde vem essa voz? Ela é realmente a minha voz original? Ou é mais como, sei lá, uma gravação mental? Um eco de condicionamentos passados, de vozes de outras pessoas, de medos aprendidos? E esse processo de identificação não é algo passivo, né? Longe disso.
A identidade criada e sustentada pelo pensamento parece estar sempre em esforço, sempre trabalhando para se manter, se justificar, se proteger, se comparar, se sentir adequada ou inadequada. Sempre ativa. Talvez seja por isso que viver predominantemente a partir dessa identidade gere tanto conflito, interno e externo. Ela tenta fixar uma imagem estática, eu sou assim, num fluxo de realidade que é, por natureza, completamente mutável. Impermanente. Exatamente. A gente se sente culpada por sentir raiva, por exemplo, porque isso não se encaixa na imagem do eu boazinha que a gente gostaria de projetar. Ah, sim, a imagem ideal. Que também, é claro, outra construção do pensamento. O problema fundamental, segundo essa perspectiva, não é o pensamento em si. Ele tem funções práticas essenciais, óbvio, para sobreviver, para organizar a vida. Sim, para planejar o dia. Claro. O problema reside na falta de consciência do seu próprio movimento, na não observação de como ele opera. Quando a gente não percebe como o pensamento cria e recria constantemente essa estrutura de identidade separada, essa estrutura inevitavelmente entra em choque com a realidade, que é sempre fluida, sempre agora. Nenhuma imagem mental consegue capturar o real. Exato. Nenhuma imagem mental, por mais elaborada que seja, dá conta da totalidade do real, que está sempre em transformação. Se essa percepção acontece, a percepção de como o pensamento funciona, a sensação de ser uma entidade separada e fixa, lutando para se manter, ela pode começar a perder a força, o domínio. Talvez a gente não precise mais carregar o peso de sustentar uma ideia sobre nós mesmos o tempo todo. Exatamente. Pode haver um alívio nisso. Certo. Então, se o problema central é essa identificação automática com o movimento do pensamento, essa falta de percepção de como ele cria o observador e a separação, como é que a gente pode ver isso? Como desenvolver essa percepção? O material fala sobre meditação, mas parece que aborda de um jeito um pouco diferente do convencional. Sim, a abordagem da meditação em nas fontes foge bastante da ideia de técnica, sabe? De método passo a passo, repetição de mantra, busca por estados alterados de consciência ou experiências transcendentais. Não é para buscar algo específico. Não. O foco é no próprio ato de ver. Uma observação direta, atenta, mas sem esforço. E, crucialmente, sem a ideia preconcebida de que existe alguém separado observando. É quase num parar de fazer. Parar de fazer. É. Parar de tentar controlar os pensamentos, parar de julgar as emoções, parar de reagir automaticamente, parar de seguir ou rejeitar o que surge internamente. É simplesmente permitir que o que quer que esteja presente, um pensamento, uma sensação, um som, seja percebido tal como é, sem a mente imediatamente se colar nisso e criar uma identidade. Eu tô pensando isso, eu tô sentindo aquilo. Krishnamurti chamava isso de atenção sem escolha, choiceless awareness. Atenção sem escolha. Então, não se trata de tentar esvaziar a mente ou alcançar um estado de paz à força, nem de ter visões especiais, mas sim de mudar a relação com o que já está aqui, momento a momento. Exatamente. Seria como olhar para um pensamento de preocupação sem se tornar a pessoa preocupada. Olhar para uma sensação de irritação sem se fundir com ela. Sem precisar justificar, alimentar ou tentar reprimir. Só notar que ela está ali. Exatamente essa a ideia. Nessa presença que é só atenta, sem um objetivo, sem um filtro de julgamento, acontece um descolamento natural da identidade que normalmente se forma em torno do conteúdo mental e emocional. Entendi. O pensamento de preocupação pode surgir, a sensação de irritação pode aparecer, mas eles não tomam mais o centro do palco, sabe? Não definem quem você é naquele momento. Passam como nuvens no céu da consciência, sem que a mente se aproprie deles dizendo, isso sou eu. Faz sentido. Importante notar o que Krishnamurti enfatizava muito. Se existe um objetivo na meditação, tipo, quero alcançar a iluminação ou quero me livrar da ansiedade, a separação já foi criada de novo. Ah, claro. Existe o eu que medita e o objetivo a ser alcançado lá na frente. A atenção sem escolha não tem meta. Não tem nada a ser alcançado em outro lugar ou tempo.
porque o foco é justamente perceber o que já está aqui, agora. O que muda não é o conteúdo, mas a relação. Exatamente. A relação com o conteúdo da experiência. O material que a gente analisou conecta isso também com o Eckhart Tolle, né? E a ênfase dele na presença, no poder do agora. Parece que tem uma ressonância forte aí. Tem sim, muito forte. Ambos parecem apontar para a mesma direção. A importância de sair do que o Tolle chama de tempo psicológico, a ruminação sobre o passado, a ansiedade sobre o futuro, que são domínios do pensamento. Exato. Onde a mente vive. E aterrissar aqui, neste exato momento, que é onde a vida de fato acontece, né? Onde a realidade pode ser encontrada. Sim, a essência é muito similar. Tolle usa o termo presença, Krishnamurti falava de atenção sem escolha ou observação sem o observador, e também daquela famosa frase, a verdade é uma terra sem caminhos. Sim, lembro dessa. Indicando que ela não pode ser alcançada por um método, um sistema, porque não está em outro lugar ou tempo. Ela já está aqui, agora. Só que está velada pela atividade incessante da mente identificada. Entendi. Então, ambos está com essa natureza ilusória do tempo mental, criado pelo pensamento, que nos mantém presos a narrativas de antes e depois, enquanto a experiência real está sempre se desdobrando neste único instante presente. Estar presente ou em atenção sem escolha seria, então, não fazer esforço nenhum para ser diferente do que se é ou para chegar a algum lugar. É um retorno, um relaxamento de volta ao que existe antes do pensamento rotular, julgar e se apropriar da experiência. Uau! Dá muito o que pensar, realmente. Então, tentando amarrar um pouco o que a gente explorou aqui a partir do material, a ideia central que fica é essa possibilidade, bem desconcertante, né? De que o observador, esse eu que parece ser o centro de tudo, talvez seja uma construção. Uma construção, sim. Uma ilusão habilmente criada e mantida pelo próprio pensamento. Que a experiência, o ver, o ouvir, o sentir, acontece primeiro por si só, antes que um experimentador seja nomeado pela mente. Isso, a experiência precede o rótulo. Que é o pensamento que constrói essa identidade separada. E que talvez a meditação mais profunda, nessa visão, não seja uma técnica, mas simplesmente o ato de ver todo esse processo acontecer, sem esforço, sem se identificar com o conteúdo que surge. Ver claramente. Como a própria fonte coloca de forma bem sucinta, né? A própria visão clara dessa dinâmica é o que dissolve esse falso centro. De fato, é uma perspectiva que, vira de cabeça para baixo nossa forma habitual de perceber a nós mesmos e o mundo, né? Totalmente. E isso nos deixa, talvez, com uma questão para continuar refletindo. É uma pergunta que ecoa a partir dessa exploração toda. Se a percepção, o ato de ver, ouvir, sentir, acontece de fato antes do pensamento que a rotula como minha experiência. O que ou quem está realmente percebendo neste exato instante, antes que qualquer rótulo mental, qualquer ideia de eu, surja para reivindicar essa percepção.